Bom, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço o convite para estar aqui nessa tarde de hoje falando com vocês. Fico bastante feliz de estar dividindo a mesa com a companheira Sâmia Bonfim, deputada federal. E a minha fala ela tem algumas características que eu gostaria de deixar bastante evidente para vocês, que é o corte de classe, que é o corte de gênero e que é o corte de raça, tá? Para a gente entender a sociedade que a gente vive hoje, é impossível você falar da sua Constituição não levando em consideração esses três fatores que são determinantes principalmente para nós mulheres, tá? Para a mulher branca, para a mulher negra e para a mulher indígena. Então, toda vez que a gente vai fazer uma fala, é bom a gente estar observando esses conceitos, porque é de uma sociedade de classe, de uma sociedade patriarcal, que é dominada pelo capitalismo que a gente vai falar, tá? Então a gente sabe exatamente qual é o lugar que nós ocupamos dentro dessa sociedade que está estabelecida aí, né? Eu vou tentar fazer uma análise um pouco mais histórica e um pouco sociológica do conceito de mulher e do conceito do feminicídio, que é uma coisa muito mais recente para nós aqui no Brasil, né, praticamente a partir dos anos 2000, mas o conceito do feminicídio é algo que se caracterizou a partir da década de 70, tá? Então, o que eu quero falar? Que quando a gente pensa na nossa condição de mulher, a gente tem que ir um pouquinho bem longe assim na história para poder explicar o que significa ser mulher, né? Tem um francês chamado François Paulin Labarre, que ele fala assim: tudo que os homens escreveram até hoje sobre as mulheres deve ser suspeito, pois eles são, a um tempo, juiz e parte. O que significa dizer isso? Que as mulheres, a figura da mulher, aquilo que a gente entende do que é ser mulher, teve uma compreensão assim, quase que geral através daquilo que os homens falavam das mulheres, tá? Então a gente não pode de forma alguma tentar entender a sociedade que a gente vive sem tentar entender qual é o papel que o homem desenvolveu ou construiu na questão da construção da figura da mulher. Isso é extremamente importante a gente entender para a gente poder saber exatamente que faz pouquíssimo tempo na história que as mulheres falam delas, né? Aqui no Brasil, praticamente, os estudos acadêmicos sobre gênero e sobre feminicídio datam mais ou menos da década de 70, né? Então a gente vai começar a pensar na questão, na Constituição de ser mulher, bem breve aqui na história da nossa existência ou da humanidade, né? Então, a figura da mulher, quem é essa mulher? Né? A gente pode tanto pegar projetos religiosos, né? Projetos jurídicos, projetos políticos, para a gente poder tentar entender, projetos médicos, né? Para a gente tentar entender como é que essa mulher ela foi construída no decorrer da sua história. Se a gente for lá na Grécia Antiga, a gente vai perceber exatamente o quê? Que a mulher, ela vai se constituir enquanto mulher através da ação do homem, tá? O que significa dizer isso? Bom, todo mundo sabe que Aristóteles sempre falou que a mulher é inferior porque ela não tem um membro sexual ou genital para fora, né? Então, como a mulher é um ser inferior, um ser incompleto, vai ser dada a ela a questão da inferioridade. O que significa dizer isso? Significa dizer que a partir da compreensão de que a mulher ela é inferior, de que a mulher ela não é dada a certas situações, vai se construir características e comportamentos físicos dessa mulher. O que significa dizer? Que ela vai ser aquela mulher principalmente privada, né? Ela é o contrário do homem. Se o homem é público, a mulher é privada. Se o homem é forte, a mulher é frágil. Se o homem ele tem coragem, a mulher precisa de proteção, né? É sempre a figura de uma mulher que precisa não estar na vida pública, não estar agindo politicamente na vida pública. Então, falar da mulher, nesse sentido grego, vamos dizer assim, pensar numa mulher que não teve muito espaço na sociedade. A sociedade que a gente vive, como todo mundo sabe, ela é patriarcal, né? Se ela é patriarcal, é o homem que fala exatamente dessa mulher.
Tem uma situação bastante interessante, porque a questão da inferioridade da mulher está pautada nas características anato-biológicas da mulher, né? Significa dizer que porque ela tem um corpo diferente, é sexualmente diferente do homem, cabe a ela condições de desigualdade e diferença dentro da sociedade. O que a gente vai propor, né? A gente vai propor uma inversão do pensamento, que significa dizer o quê? O Engels, ele escreveu um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade e do Estado. E aí ele vai conceituar, porque o trabalho não é só dele, ele vai se utilizar de escritos de cientistas da época para tentar conceitualizar onde é que está, onde é o marco da desigualdade que a mulher sofre na sociedade hoje. Então, nesses escritos dele, de 1884, ele vai falar o quê? Que a diferenciação, né, que a forma como a mulher passa a ser tratada na sociedade, ela tem a ver exatamente com o surgimento da propriedade privada. Se não é a propriedade privada, por exemplo, a sociedade que existia antes, né, em que a mulher, ela sabia quem era o filho dela e o homem não sabia, porque existia o sexo livre, né? Então a mulher sabe quem é o filho e o homem não sabe, exatamente por conta dessa liberdade sexual que existia naquele período. O que significa dizer hoje? Que o filho tinha uma ligação com a mulher, mas ele vai falar assim, nesse período, o que não existe? Não existe a propriedade privada. A partir do momento em que surge a propriedade privada, o que significa dizer? Significa dizer que vai surgir algumas coisas diferentes, e uma delas é a questão da herança. Se vai ter herança por conta da propriedade privada, o que vai passar a existir? Uma nova organização social pautada no poder do homem, pautada no poder do macho. O que significa dizer? Significa dizer que aquela antiga organização social vai deixar de existir e vai passar a existir uma sociedade em que a mulher, ela é colocada de escanteio, porque agora o que vai ser exercido agora é o que em Roma foi chamado de pátrio poder, né? O homem é aquele que vai determinar as ações dentro da sociedade. Então, junto com a propriedade privada, ele vai falar assim, vai nascer o casamento, junto à propriedade privada vai nascer a monogamia, mas é a monogamia da mulher, junto à propriedade privada vai nascer a herança, mas também vai nascer a prostituição, porque à medida que o corpo da mulher começa a ser regulado para as questões sexuais, que ela só pode ter relação com o marido, que ela vai ter que provar que é virgem, porque tem que se provar a paternidade por conta da herança, a prostituição, em contrapartida, ela nasce para que os homens possam resolver as suas necessidades sexuais fora do casamento. Então, essas questões, ela descaracteriza um ponto bastante importante. Por quê? Porque ela localiza a gente na questão da desigualdade da mulher como sendo uma questão histórica. Existe um fator que vai elevar ou que vai trazer as diferenciações entre homem e mulher. O que eu quero dizer com isso? Que não há a menor possibilidade de a gente continuar acreditando, por exemplo, que as diferenças sexuais, as diferenças biológicas do corpo é realmente aquilo que vai trazer a desigualdade entre o homem e a mulher. A desigualdade entre o homem e a mulher está pautada praticamente na questão da existência, do Estado, tá? Então, quando a gente fala do patriarcado, a gente sabe que na Grécia Antiga, em Roma, o patriarcado ele faz referência principalmente à questão do domínio do homem numa propriedade ou dentro da sua família. Significa dizer que depois essa forma de organização vai se estender para a sociedade, e é a partir dessa questão de organização, de dominação, né, de um sexo sobre outro, é que vai começar a se construir de uma maneira assim, bem consistente o que é ser mulher e o que é ser homem, tá? Então é bastante interessante, porque junto ao patriarcado vai nascer, por exemplo, a misoginia, né? Que a gente sabe que a misoginia nada mais é que o ódio, a aversão à mulher. Não, aquele corpo ele vai ser totalmente descaracterizado, ele serve simplesmente para procriação ou para a realização de desejos sexuais do homem, não serve para mais nada. Inclusive, né, gente, quando a gente fala da constituição do corpo da mulher, desse sujeito social, significa dizer que se essa mulher vai ser construída de uma forma inferiorizada, que os homens irão falar dessa mulher, ao mesmo tempo que construir essa imagem
fictícia de inferioridade, vai se construir um discurso assim bastante perigoso, que é o discurso da violência. Que violência? Todas elas que vocês puderem imaginar, e principalmente aquele que a gente tanto teme, que é a violência da morte, né? Quando o homem despreza uma mulher a tal ponto, porque ele menospreza, porque ele tem ódio, porque ele não consegue mais controlar essa mulher, ele acaba matando. Então isso a gente chama de misoginia. Junto à misoginia a gente vai ter o sexismo, né? A gente tem um sexo que fala quais são as nossas condições anato-biológicas, mas também a gente tem um sexismo que vai falar que por conta do sexo que eu carrego, qual que vai ser o lugar que eu ocupo dentro da sociedade que eu faço parte. Se ela é uma sociedade patriarcal, se ela é uma sociedade estruturada na propriedade privada, significa dizer que as minhas condições de existência elas sempre são diferentes das condições dos homens, tá? O sociólogo português, o Boaventura de Santos Souza, ele fala assim uma coisa bastante importante, né? Que para a gente construir ou superar o capital, a gente vai ter que superar outras duas coisas importantes, que uma delas é o patriarcado, que não dá para a gente existir numa sociedade baseada em uma desigualdade tão grande de gênero, em que um desse gênero pode ser morto, e a gente também vai ter que superar a ideia de colonização, né? O que significa dizer isso? Que os colonizadores eles vão empreender pelo mundo afora, principalmente a ideia da política de inimizades, que esse é um termo desenvolvido por um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, e que fala que quando eles vêm para cá, eles trazem toda a estrutura de poder, de relação dos europeus, e acaba se constituindo aqui enquanto agente social da dominação, né? Então a gente vai falar machismo também, ele caracterizado na negação da igualdade de direitos, né? Os machistas, os homens que creem que existe uma diferença entre eles e as mulheres, ou uma desigualdade, nega peremptoriamente a questão de que a mulher pode ter as mesmas condições de vida, de existência, de trabalho, de dignidade, e principalmente a questão mais fundamental que a gente vai discutir daqui a pouco é a questão do direito à vida, né? Quando a mulher, numa sociedade patriarcal, ela corre risco de viver porque depende da vontade de uma pessoa dela viver ou morrer, significa dizer que os direitos humanos para ela, por exemplo, é negado, né? Então a gente precisa tentar entender essas coisas para a gente compreender o que a gente precisa superar, né? Mas a gente não pode deixar de falar que nós somos, o termo da sociologia, né? Nós somos socializados dentro dessas relações, nós somos subjetivados, assim fala Michel Foucault, dentro dessas questões que eu estou colocando para vocês, que elas parecem de uma forma assim tão natural que poucos questionam a forma como a sociedade ela é organizada, né? Então, se a gente não pergunta, significa dizer que ela pode continuar existindo da forma que ela está de eterno, e as mulheres vão pagando um preço sempre mais caro, que é o preço praticamente da sua existência, né? Através da sua vida, né? Então eu estou falando para vocês, olha só, o patriarcado ele se utilizou de alguns conceitos para poder realmente se estruturar, porque só a questão da propriedade privada ela não dar muita consistência. Então veio a misoginia, veio o sexismo, veio o machismo, e por fim depois vai começar uma corrente de estudo que vai chegar à questão de gênero, né, que é tão combatida hoje na nossa sociedade. A gente parece que está caminhando para trás, mas antes de a gente chegar nessa questão de gênero, a gente vai ver que, por exemplo, na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, se falou muito em liberdade, se falou muito em propriedade, se falou muito em igualdade, mas igualdade para quem, liberdade para quem, propriedade para quem, né? Ao se libertar do jugo da igreja e do rei, né, os homens europeus brancos, héteros, eles simplesmente negam tudo aquilo que eles buscavam para a mulher. Então, as mulheres de novo elas vão ficar, né, encostadas, podendo sobreviver, não existindo da maneira que os homens determinam, né? Quando eu falo determina, gente, é para vocês pensarem na questão da estrutura da sociedade, né?
na questão biológica, na questão médica, na questão jurídica, na questão legalista, quem faz as leis, quem aplica as leis, quem determina como o corpo de uma mulher pode ser, por exemplo, na questão da gravidez compulsória, quem determina o que a mulher é e o que ela pode ser, são as estruturas, a estrutura patriarcal, e como vocês bem sabem, é comandada pelos homens. Então, quem fala em nome das mulheres são os homens, né? Significa dizer que a gente vive à mercê e à vontade deles. É bastante complicado a gente perceber, por exemplo, que um discurso religioso da Igreja Católica no século XVIII vai levar milhares de mulheres a morrer à fogueira, exatamente porque elas apontavam uma questão diferente. O que é essa diferente? Elas conseguiam viver sozinhas. Como elas conseguem viver sozinhas sem ter nenhum tipo de necessidade de existir através do homem, e muitas delas foram queimadas, né? Então a gente precisa ver que a questão do gênero, né? A Joy Scott, quando ela vai conceituar a questão de gênero, ela vai falar que é uma categoria que é possível de ser analisada porque gênero determina a condição social das mulheres dentro da sociedade. Então não dá pra gente pura e simplesmente ignorar como é que os corpos são construídos. É a forma que esses corpos são construídos que determina as relações de dominação, de submissão e de subalternização das mulheres dentro da sociedade. Tá? Eu vou ler aqui para vocês, porque já me apontaram no tempo, eu vou ler para vocês assim, um resumo assim, bastante breve do que foi ser mulher no Brasil, da colonização até o início da República, por exemplo, tá? Então eu vou mencionar algumas leis que significa dizer assim, eu estou mencionando o período colonial, principalmente a partir do século XVII, com as ordenações filipinas, que vai autorizar os homens a matarem todas aquelas mulheres que são consideradas por eles adúlteras. Tá? Então a mulher adúltera, ela vai poder pura e simplesmente perder a sua vida porque o homem acredita, ouviu ou quer se livrar da mulher e acaba assassinando, atentando contra a vida dela e praticamente fazendo uma coisa que é muito moderna nos dias de hoje, que é a difamação, né? Você precisa, antes de matar, você tem que provar, né? E a sua palavra por si só nesse período já bastava, né? Não havia dúvida porque os homens eles eram iguais, livres, né? Os homens livres, brancos. A gente não está falando dos escravizados, a gente está falando dos homens que são proprietários. Eles têm o poder de determinar se a esposa, se a mulher, né, que aqui a gente não pode falar companheira, porque não existe esse conceito aqui, principalmente para essa sociedade, ele poderia matar a mulher. O casamento laico passou a existir no Brasil a partir do começo da República, né? O decreto 181 conferia ao homem a representação legal da família, poder sobre os bens do casal, educação dos filhos, determina se a mulher pode ou não trabalhar. Aí passou um tempo, veio o primeiro Código Civil, que é de 1916, que determina que a família é uma organização hierárquica, o homem é o chefe. Coube a mulher, mais uma vez, a situação de inferioridade, ou seja, o homem determina como é que vai se dar todas as relações dentro daquela sociedade, ou daquele ajuntamento, porque a sociedade não pode ser, né? Aí a gente vai ter em 1962 o Estatuto Civil da Mulher Casada, que vai dar um passo assim, para o progresso, né? Que é a questão da Lei 4.121, que conferiu o direito à mulher de ser economicamente ativa e partilhar o pátrio poder, ou seja, o direito aos filhos não era mais só dos homens, mas sim da mulher também. Porque logo depois a gente vai ter, em 1977, a aprovação da Lei do Divórcio, que é de lei número 6.515, e que vai falar exatamente o quê? Que os direitos conjugais entre iguais, que os deveres e direitos conjugais eram iguais para homens e para mulheres, né? A mulher consegue maior autonomia, ela não depende mais do homem para algumas decisões, tá? Então, quer dizer, se ela vai... O divórcio significa um desquite, né? O casamento ele é insolúvel, mas ela pode viver separada dela, e o que vai carregar para ela um olhar assim pessimista em relação ao corpo e ao comportamento daquela mulher, né? Porque mesmo com a lei do divórcio,
a gente ainda continua na sociedade em que o que se pensa da mulher é falado, então o que se pensa dela é falado, significa dizer que ela tem que se comportar dentro das regras ou das normas que vai se colocar para ela. A gente não pode esquecer, por exemplo, de falar das lutas feministas, a gente não pode esquecer de falar dos movimentos feministas que, século XIX, começo do século XX, a luta pelo voto, isso aí eu estou falando da mulher branca europeia, tá? Direito à herança, direito à propriedade, Então, os movimentos feministas vai fazer com que as mulheres avancem, pressionem um pouco a sociedade patriarcalista e avancem um pouco na questão da conquista do direito, um pouco mais na questão da conquista de igualdade, um pouco mais na questão da sua autonomia. Mas cada direito conquistado pela mulher não significa necessariamente que a vida dessa mulher está preservada, Porque, como eu falei para vocês, pensar a questão da mulher antes de mais nada, pensar uma luta das mulheres, principalmente pelo direito à existência, A gente vê os números que o governo, que as estatísticas apontam para a gente, o Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, tem sempre números assustadores acerca da violência da mulher. E a violência são dos mais variados tipos e culmina lá no extermínio, quando um homem mata uma mulher porque ele tem vontade de destruir esse corpo. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela vai colocar como fim essa questão junto com o feminicídio, de que o homem mata por razões passionais, dominado pelos ciúmes e tudo mais, Quando a Joy Scott, por exemplo, ela vai caracterizar o que é gênero e vai falar assim, olha, é possível através do entendimento de gênero determinar o que é ser homem, o que é ser mulher e compreender o que é esses corpos na sociedade, ela mais uma vez vai estar afirmando aquilo que o Engels disse antes. Significa dizer que a desigualdade que as mulheres vivem está baseada em fatores históricos. Alguma coisa aconteceu na sociedade que vai fazer com que a mulher tenha uma condição de inferioridade, negando mais uma vez, por exemplo, a ideia de que as questões biológicas do sexo vai determinar o que um vai fazer e o que o outro vai fazer. Isso é muito importante da gente entender, porque a gente tem que ter um marco histórico para a gente poder compreender qual que é a nossa luta, e ela não é nada fácil, Ela é tão gigante quanto, para a mulher é tão gigante quanto para a classe trabalhadora. Se a gente quer superar o capital, a gente tem que superar as relações de patriarcado que determinam a propriedade privada. Então a nossa luta, ela não é nem um pouquinho pequenininha, ela demanda tempo, porque ela necessita uma compreensão, e ela demanda características baseadas em princípios fortes, que vai falar assim, dessa luta eu não arredo o pé e nem muito menos eu abro mão daquilo que eu estou aprendendo, que eu estou vendo na sociedade, que é preciso a gente mudar, tá? Então, eu tentei fazer um recorte assim, bastante breve para vocês entenderem que quando se fala de mulher, a gente não vai falar simplesmente, eu abri aqui uma cartola, tirei um ser parecido com mulher e ela por si só se explica. Não, o corpo dela, que é controlado, a sua sexualidade é controlada, ela serve para muitos ainda, para a pessoa, simplesmente pela questão do sexo, porque ela procria. A gente, ao perceber isso, a gente simplesmente vai falar assim, tem alguma coisa complicada e a gente precisa ter condição de, não só de perceber, mas de vontade para mudar. E precisa vontade de, Porque a gente vai descaracterizar o que é o patriarcado, o que é a misoginia, o que é o sexismo, o que é o machismo, e vai compreender como é que se dão as relações a partir da configuração das questões de gênero, tá? Então eu tentei fazer esse recorte, que ele é mais geral, que ele é mais europeu, tá? Ele é mais ocidental. Eu não me refiro aqui às relações africanas, ou estou me referindo aqui às relações de coabitação indígena, não. Estou me referindo àquilo que os europeus trouxeram para a gente e determinaram como sendo o alconcu das civilizações e das relações sociais, tá?
Aí eu vou entrar agora na questão da Lei Maria da Penha. Todo mundo conhece a história da Maria da Penha, casada com um professor universitário colombiano. Ela sofre dois atentados ele tenta matar ela 2 vezes. Primeira vez com um tiro, ela acorda no hospital, não sabe o que aconteceu, acredita no que ele disse, que a casa dele foi invadida, e depois de um longo tratamento ela retorna para casa para continuar convivendo com ele, só que paraplégica, né? E depois ele novamente tenta matar através de eletrochoque no banho, né? E aí ela vai perceber que não teve atentado, não teve assalto, não teve nada. É o marido mesmo que estava tentando exterminar com a vida dela. E aí ela começa uma campanha, gente, de tentar a justiça, né? O que ela quer? Ela quer que a justiça seja justa e ela quer ter o direito de reparação, né? Isso foi em 1983. Ela vai levar 19 anos para conseguir alguma coisa. Quando ela sai do Brasil, porque ela tentou todas as instâncias de justiça e não conseguiu nada, ela vai para a Corte Interamericana, né? Chegando lá, o caso dela vai ser arrolado e o Brasil vai ser condenado, né? Exatamente por quê? Porque o Brasil não deu a devida assistência, não ajudou naquilo que ela precisava, principalmente na questão da segurança, tá? Então o Brasil vai ser condenado a pagar uma multa e também a criar um MEI, né, que fosse combater a violência doméstica contra a mulher. E aí é o governo do presidente Lula, que é 2006, né, a lei vai ser sancionada em 2006. E o que significa dizer? Que no rol, né, no papel, essa lei ela é muito bem acabada, né, porque ela fala dos mecanismos de prevenção, ela fala nas formas como é que o Brasil precisa combater a violência doméstica e familiar, tá? O Brasil é signatário de vários tratados internacionais, se comprometendo a pôr fim, de fato, à violência que a mulher vive dentro de casa e fora de casa, né? Porque a violência da mulher, ela é doméstica, ela é familiar, mas ela é também pública, e aí depois, mais para frente, vai ser criado a lei do feminicídio, que vai realmente constatar que, além da violência doméstica, existe uma sociedade extremamente perigosa e que é preciso criar algum mecanismo para tentar impedir essa relação. Então, de violência, né? Então, quer dizer, vai criar, é signatário de vários tratados internacionais e vai criar uma lei que vai principalmente falar do que é a violência contra a mulher, né? Define que violência doméstica familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Coisa mais importante da lei é que ela fala que a mulher tem que ter garantia a vida dela, ela tem que ter o direito de usufruir da sua existência, né? A lei ela traz isso como uma coisa mais importante, vai trazer como novidade também outros tipos de violência que a mulher vive, mas é uma questão totalmente invisibilizada, que é a questão da violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial, né? A patrimonial é quando a mulher não tem o direito aos seus bens, aos seus documentos, né? A moral, ela faz parte da difamação, do menosprezo, da discriminação, e a psicológica é o terror, né? A mulher todo dia se sente mais ou menos sossegada quando alguém sai para trabalhar, mas se sente totalmente aterrorizada quando essa pessoa está chegando no retorno de ela voltar para casa. Então, quer dizer, a Lei Maria da Penha, ela define essas questões como sendo importantes como violência, aliás, e deve ser combatida. Então, ela vai falar de coibir as ações violentas, de prevenir, criando mecanismos para que isso possa realmente acontecer. Juizados especiais, tá? Por exemplo, uma mulher em situação de violência, ela pode pedir proteção, ela pode pedir afastamento de serviço, ela tem o direito de um juiz, né, entrar de forma assim rápida nas questões dela, falar para ela que ela tem direito em 48 horas de ser protegida. Quer dizer, é uma lei bastante interessante,
no que diz aos cuidados e às prevenções de violência contra a mulher. Aí a gente já sabe exatamente no que ela vai esbarrar. Ela vai esbarrar exatamente na criação dessa estrutura de prevenção e de prevenção contra a violência, porque isso demanda não só tempo, não só pessoal, mas demanda principalmente dinheiro, né? E a gente verbas, e a gente vê que o nosso país, dentro da nossa estrutura, que ela é colonial, o corpo da mulher foi o que menos importou todo sempre, e aí tem essa lei que os capitalistas acham que é necessário não gastar para construir toda essa estrutura. Significa dizer que existe uma lei, mas que não existe realmente a garantia de que uma mulher não vá morrer assassinada pela mão do companheiro. Tá? Então, quer dizer, então, de 2006 para cá, o número de violência, em vez de ter aumentado, diminuiu. Questão importante, fala sobre a questão da saúde, como é que os hospitais, o Sistema Único de Saúde tem que se organizar para prevenir, para minimamente captar a informação de que a mulher está sendo tratada por violência, tem condição de violência doméstica e familiar, né? Até mesmo a estrutura, gente, hospitalar pública, por exemplo, não tem um mecanismo certo de recolhimento de dados que poderia visibilizar mais e melhor a violência que a mulher sofre, né? Que significa dizer o quê? Que quando não há números, não há